Continuando com a série Revelação da Esperança, veremos a revelação da grande surpresa. Boa noite. Nós vamos fazer hoje o começo de uma abertura num estudo fantástico, numa grande surpresa apresentada pelo livro do Apocalipse. Você já pensou em fazer uma viagem fantástica? Viajar por um país distante, viajar por um continente separado do seu? Você já pensou em fazer uma viagem para fora desse planeta? Hoje é possível. Foi montado um concurso, vamos dizer assim, para escolher uma empresa que pudesse preparar viagens espaciais. E o governo americano editou regras para que essa empresa pudesse ser validada e essa viagem espacial começasse a acontecer aqui na Terra. Eu tenho aqui as 6 regras, vou colocar na tela, as 6 regras para você montar essa empresa que vai começar com as viagens espaciais. Vamos lá, pode passar o próximo slide. Você tem que lançar 3 passageiros civis, 3 pessoas, por 62 milhas no espaço. Trazê-los de volta em segurança e com saúde, relançar o aparelho 14 dias depois usando o mesmo veículo, e você não pode ter nenhuma ajuda governamental, nem usar materiais do governo. Você deve notificar o comitê da X-Prize 30 dias antes do seu lançamento de um voo, e deve ser gravado e deve ser aberto a todos que concordem cumprir essas regras. Pode parecer estranho, mas a viagem espacial é uma realidade hoje. E o ganhador do concurso foi a Spaceship One, que ganhou 10 milhões de dólares para começar esse trabalho de levar pessoas ao chamado turismo espacial. E é uma coisa maravilhosa. E você já pode ficar pensando, imaginando como seria uma viagem dessas, pois já tem um roteiro e já tem até um preço que pode ser pago. Já imaginou-se um valor irrisório para você fazer a sua viagem e conhecer o espaço? A passagem hoje já é vendida pela bagatela de R$800 mil. Mas se você não tem esse dinheiro, não fique preocupado. Com o passar do tempo, eles pretendem baratear bastante. Há uma expectativa de que vai chegar a custar R$80 mil daqui a pouco. Muito baratinha essa viagem. O governo americano está editando algumas regras para que você possa fazer essa viagem. E eles têm um conselho. Você deve, ao fazer essa viagem, em primeiro lugar, desfrutar a vista. Você vai ter uma visão completa, panorâmica do espaço, das estrelas, das galáxias. Então, a primeira sugestão que eles dão é: aproveite a vista. Você pode experimentar também jogar badminton no espaço. Deve ser uma coisa curiosa, num lugar sem gravidade, você praticar esse esporte. Ou talvez, se você gosta de uma coisa um pouco mais movimentada, você pode talvez ensaiar um jogo de basquete. A gente fica pensando naquela cena do Michael Jordan, que dizem que ele voava no espaço, que ele não sofria a gravitação. E você também pode fazer uma enterrada sem gravidade. Será que isso seria legal? Talvez você gostaria de jogar golfe, e você pode dar uma tacada que vai tirar a bola de órbita da Terra. Talvez isso não seja muito curioso. A verdade é que as viagens interespaciais já são uma verdade, não é uma brincadeira. Existem pessoas que já estão pagando esse preço, cerca de R$200 mil, R$800 mil para ocupar uma cabine especial. E não é uma brincadeira. Hoje, se você quiser se candidatar, você pode entrar no site da Spaceship One
e fazer o seu cadastro. É lógico que você vai ter que deixar lá alguns valores para você poder se candidatar a fazer essa viagem. Mas hoje que nós vamos falar a você é uma viagem espacial que está prometida na Bíblia, no último livro da Bíblia, no Apocalipse. O Apocalipse garante para nós uma viagem espacial que nada tem a ver com dinheiro, que pessoas que não têm dinheiro algum podem entrar nessa viagem. Aliás, essa viagem já está paga. Não está falando de um foguete supersônico, superpotente que vai tirar da órbita da Terra, não. De fato, o livro do Apocalipse descreve uma viagem incrível, uma viagem ao espaço que está além da nossa imaginação. E isso está garantido na palavra de Deus. Acompanhe comigo aqui na tela, Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. De verdade, amigo, amiga, Jesus está voltando. E Jesus vai nos levar para o lar celestial. E o cântico do livro do Apocalipse está comigo aqui na tela: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Os reinos do mundo estão colapsando. Os reinos do mundo não duram para sempre. A profecia bíblica garante que reinos do mundo têm começo, meio e fim. Ontem nós estudamos a maravilhosa verdade de que Jesus prometeu que iria voltar e deu sinais da sua vinda. Ele, olhando para os muros de Jerusalém, avisou aos discípulos que o mundo seria cheio de violência, de doenças, de terremotos, de catástrofes, tudo isso para avisar o dia da sua vinda. E ele fez uma declaração nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, que nós estudamos ontem, uma declaração muito importante, e talvez ela seja a chave para entendermos boa parte das profecias do Apocalipse. Ele disse, acompanhe aqui na tela comigo, em Mateus 24, versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está dizendo aqui, nessa passagem de Mateus 24, que o livro de Daniel é uma chave para entendermos as profecias no Novo Testamento. Jesus está validando o que o profeta Daniel disse lá no Antigo Testamento. Então, você vê que as pessoas estão se distanciando do Antigo Testamento para estudar apenas o Novo Testamento, elas ficam confusas quando estudam as profecias do Apocalipse. Daniel é a chave que abre o livro do Apocalipse. Então, quando você estuda o livro do Apocalipse e vê aquelas imagens, aqueles símbolos, aquelas formas, aqueles bichos, e você diz, eu não posso entender isso, porque eu não compreendo isso, é melhor não estudar. Hoje você está vendo que há uma chave que abre os mistérios do livro do Apocalipse, e essa chave é o livro de Daniel. De verdade, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse são chamados de livros irmãos, porque o assunto central deles é a escatologia centrada na pessoa de Jesus Cristo. Ambos têm a mesma linha profética, e quando você estuda as antigas profecias do livro de Daniel, você tem a luz que limpa todo o livro do Apocalipse. Por quê? Porque dos 404 versículos do livro do Apocalipse, 278 são versos citados do Antigo Testamento. Então, se você quer entender o Apocalipse, você tem que estudar as profecias de Daniel. Nós vamos hoje fazer uma viagem e vamos entrar no quarto de um antigo monarca. Nós vamos entrar quietamente dentro do quarto de um dos reis mais poderosos da antiguidade. Esse rei dormia confortavelmente em sua cama e ele teve um sonho fantástico, um sonho que mudaria a história da compreensão de como a sucessão dos reinos acontecem. O texto diz, acompanhe comigo aqui na tela, ele diz, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o sono. Ele teve um sonho e não conseguiu mais conciliar o sono. Ele pensou alguma coisa na sua cabeça e não conseguiu dormir mais. Já aconteceu isso com você?
Você já acordou no meio da noite depois de ter um sonho e não conseguir dormir mais? Talvez um dia que você comeu muita pizza, talvez um dia que você comeu demais, um pouquinho demais antes de ir dormir, bebeu muito refrigerante ou café, e você acordou no meio da noite e não conseguiu dormir mais? Não foi esse o caso. Nabucodonosor não estava com a barriga empanturrada de pizza. Nabucodonosor não tinha bebido muito Dolly ou muita Coca-Cola. Não. Nabucodonosor estava preocupado com o que ia acontecer com o reinado dele depois que ele morresse. E com essa preocupação em mente, ele foi dormir e teve um sonho. De verdade, foi Deus que deu esse sonho a ele. Você acredita em sonhos dados por Deus? Eu acredito. Deus revela a sua vontade através de sonhos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho conversado com pessoas que me pedem provas da existência de Deus. Eu tenho conversado com pessoas que querem provas materiais da existência de Deus. É muito falado sobre a evolução, as pessoas gostam de ter diálogos sobre a evolução, criacionismo, evolucionismo. Mas eu gosto de falar da existência de Deus a partir da história. E o que vocês vão ver hoje, a história que vocês vão ver hoje, a história do mundo, vai mostrar para vocês que Deus está no controle. Embora pareça que as coisas aconteçam meio que sem querer, meio que por coincidência, você vai ver essa noite que as coisas acontecem do jeito que Deus quer através da história. O rei ficou muito perturbado com o sonho que teve, e ele levantou-se e convocou todos os seus sábios, os seus magos, os seus astrólogos, os seus encantadores. Ele convocou esses homens e disse: eu tive um sonho e eu quero que vocês me contem qual foi esse sonho. Contem para mim. E eles ficaram assim: como é que é, rei? Eu tive um sonho essa noite e eu esqueci, eu quero que vocês me contem esse sonho. E eles responderam assim: olha, faça o seguinte, rei, veja aqui na tela comigo. Ó rei, viva eternamente, dize o sonho aos teus servos e nós daremos para você a interpretação. Concordam comigo que se o rei soubesse o sonho e se falasse para eles o sonho, eles poderiam dar a interpretação que eles quisessem? Poderiam ou não poderiam? O que vocês acham? Eles poderiam inventar uma história e falar para o rei e dizer: não, isso é verdade? Esses homens eram magos, astrólogos, caldeus, encantadores. Eles adivinhavam o futuro olhando as estrelas. Eles adivinhavam o futuro olhando um pouco de óleo despejado sobre a água. Eles adivinhavam o futuro matando uma vaca, tirando o fígado ainda quente dessa vaca, cortando fatias muito finas do fígado dessa vaca, olhando e adivinhando o futuro por ali. Esses homens usavam de magia para descobrir o futuro. O rei acreditava que eles tinham poderes para descobrir o futuro. Então ele disse: venham aqui, eu tive um sonho e eu sonhei e esqueci. E se vocês sabem dizer o futuro, vocês sabem também dizer o que eu sonhei. O rei disse: olhe comigo na tela, dize-me o sonho e eu saberei que vocês podem dar a interpretação. O rei já estava ficando nervoso. Eu estou pagando o salário de vocês, eu estou mantendo a vida de vocês. Vocês são meus funcionários. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Eu tive um sonho, eu quero saber qual foi o sonho. Me digam um sonho e eu vou entender que vocês também podem dar para mim a interpretação. Parece justo para vocês? Parece correto para vocês? Se você for num astrólogo hoje, se você for num encantador, se você for num mago, se você for num médium hoje e disser para ele um sonho, ele pode dizer para você o que você quiser ouvir. Mas será que isso é verdade? Aqui não. O rei disse: se vocês me disserem um sonho, eu vou entender que vocês sabem dizer a interpretação correta. Ao que eles responderam, olhem comigo aqui na tela, eles disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pela primeira vez, eu acredito, esses astrólogos, esses magos, esses encantadores, esses caldeus, estavam falando a verdade. Isso aqui é a verdade. Não há mortal na terra que possa dizer o que você sonhou, sem você contar. Não há mortal. Então o rei ficou muito enfurecido. Ele disse: sabe o que? Eu tenho contratado vocês, eu tenho pagado vocês, eu tenho cuidado de vocês, vocês têm de tudo do melhor, mas eu vou mandar matar todos vocês. Todos os magos, todos os astrólogos, todos os sábios, todos os encantadores, agora decreto de morte. Ele mandou matar todos. E havia um rapaz que foi levado cativo de
da Judéia, de Jerusalém, para a Babilônia. Seu nome era Daniel. Depois que o rei decretou a morte, aí que lembraram de Daniel. Na verdade, aqueles encantadores magos caldeus não gostavam de Daniel. E quando saiu a ordem, aí Daniel foi chamado para ser morto. E o Daniel perguntou, mas por que o rei está tão chateado? Por que ele está querendo matar todo mundo? O que está acontecendo? Não estou sabendo. Aí Arioque, aquele que o rei encarregou de cumprir a ordem de sentença de morte, contou a história para ele. O rei teve um sonho, e ninguém sabe dizer qual é o sonho, agora o rei mandou matar todo mundo, e você está nessa aí, pode se preparar que a sua cabeça vai rolar. Uma notícia agradável de se receber numa manhã como hoje, não foi? E o Daniel, peraí, não é bem assim. Vamos conversar com o rei. Vamos conversar com o rei, e eu quero pedir para ele um tempo. E Daniel foi até a presença do rei. Ele foi até a presença do rei e disse, rei, o senhor me dá um tempo. Me dá um tempo e eu vou orar e buscar entender o que está acontecendo e o que o rei sonhou. Daniel voltou para sua casa. Ele orou. E ele foi para sua cama. E Deus revelou para Daniel num sonho, tanto o sonho que o rei teve, como também a sua interpretação. Preste atenção numa coisa. Deus atende a oração daqueles que confiam nele. Daniel estava com a vida por um fio. Daniel ia morrer, junto com todos os outros sábios. Mas Daniel orou. Daniel não confiou em si mesmo. Daniel orou. E quando Daniel orou, Deus respondeu. E Daniel agradeceu a Deus dessa maneira. Acompanhem comigo aqui na tela. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Você me fez entender. Daniel voltou à presença do rei. Ele disse, rei, de verdade, os caldeus estavam certos. Ninguém nessa terra poderia dizer para você. Mas, disse Daniel, acompanhem comigo aqui na tela, ele disse, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu, ele revela os mistérios. Por quê? Ele disse, porque fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser, e olha essa expressão, preste atenção nessa expressão, o que há de ser nos últimos dias. Sabe de que dias é esse que Daniel está falando? Os nossos dias. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho ele viu os nossos dias. O que está acontecendo conosco hoje, os chamados últimos dias. Venha comigo, vamos abrir o livro do Apocalipse e vamos ver, agora com essa chave que é o livro de Daniel, vamos compreender a profecia. Acompanhe comigo aqui na tela. Disse Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e essa era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. E ele continuou e disse, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte de barro. Quando você estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Você estava olhando, tudo isso aconteceu, e ele disse ainda, então foi juntamente esmiuçado, feito em pó, o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse era o sonho que o rei teve, e Daniel começou a descortinar esse sonho. O sonho que o rei teve, uma grande estátua, uma estátua maravilhosa, uma estátua terrível, grande, imensa, cuja cabeça era de ouro, a cabeça linda de ouro, os peitos, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro,
é isso aí que você está vendo, rei. E os pés da estátua lhe disse: parte de ferro e parte de barro. Você estava olhando, rei. E então uma pedra foi cortada sem mãos, ela veio voando, veio do céu, ela atingiu a estátua nos pés. E o que aconteceu? A estátua virou pó, e ela foi espalhada por toda a terra. E aquela pedra que atingiu a estátua virou uma grande montanha e encheu toda a terra. E o rei ficou com os olhos arregalados, ouvindo cada palavra de Daniel, e disse: Daniel, é exatamente isso que eu vi, foi exatamente isso que eu vi. Agora o rei estava pronto para ouvir a correta interpretação, não uma falsa interpretação. Como que essa história de uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro, como que isso tem a ver com a nossa história? Vamos descortinar agora, vamos ver a interpretação. Disse Daniel aqui na tela: este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Eu gosto muito de profecia que envolve história, porque a história mostra que Deus não está apático, que Deus não está distante. Você está passando por problemas agora na sua vida, você tem dificuldades, você está com doenças, você está com problema financeiro, você tem problema relacional, você tem problemas no seu trabalho. Deus não está apático, Deus guia superiormente a história. Agora Daniel vai dar a explicação. Daniel vai dizer o que significa cada parte daquela estátua. E ele começa assim, veja aqui na tela: tu, ó rei, é rei de reis, tu és a cabeça de ouro. Ele está dizendo: agora, rei, sabe o que significa isso? Esse negócio aí, essa cabeça de ouro significa você. Você é essa cabeça de ouro. Babilônia reinou de 605 a 539 a.C. Ela foi comparada à cabeça de ouro. Não foi à toa que esse metal foi escolhido para simbolizar a Babilônia. O reino de Babilônia foi o mais rico da história, conhecidíssimo pelos seus imensos jardins suspensos. Mas não é só isso. Lá em Babilônia foi construído também o seu lindo templo de Marduk. Veja só, a Babilônia tinha 16 quilômetros de largura, de extensão ao seu redor. Roma, 9. Atenas, 6,5 quase. Todos pequenos perto de Babilônia. Em Babilônia ficava o templo de Marduk, 300 pés ou 90 metros de altura. No exterior, um azulejo azul lindíssimo, no interior era todo revestido de ouro. O templo de Marduk continha 18 toneladas de ouro, 8,5 toneladas somente no altar e no trono, que era dedicado a Marduk. Os suprimentos dentro da cidade duravam 20 anos. Se alguém atacasse Babilônia, eles fechavam os portões e eles tinham mantimento para 20 anos. Que país do mundo consegue fazer isso hoje? Dificilmente. Babilônia era uma fortaleza inexpugnável. Esse esplendor de Babilônia inspirou muitas pessoas. E uma das pessoas famosas que você já ouviu falar, que se inspirou em Nabucodonosor em Babilônia, foi esse cavaleiro aqui, Saddam Hussein. Saddam Hussein tinha como ídolo, adivinhem, Nabucodonosor. Peter Arnett, que é um correspondente de guerra da CNN, disse: as façanhas de Nabucodonosor tiveram e têm um efeito profundo sobre a forma como Saddam Hussein vê o mundo em geral e Israel em particular. Olhe, preste atenção. A Babilônia atacou e subjugou Israel no passado. E agora Saddam Hussein queria fazer o quê? Acabar com Israel. E ele disse: eu vou fazer do mesmo jeito que Nabucodonosor fez. Acompanhe comigo aqui na tela. Eric Klein, um historiador e arqueólogo,
de uma importante universidade americana, ele falou que a imagem não poderia ser mais surpreendente e clara. Saddam usou as façanhas de Nabucodonosor como modelo para a sua vida. Ele queria ser igual a Nabucodonosor. A questão é saber se é possível prever a partir disso que Saddam Hussein irá fazer em qualquer circunstância o mesmo que Nabucodonosor fez. A evidência é clara, ele vai sacrificar tudo para a sua ambição em destruir Israel, para se tornar o líder do Oriente Médio e deixar um legado de grandeza em seus magníficos edifícios. Saddam Hussein também se apresenta como sucessor de Nabucodonosor. Em 1979, ele foi citado pelo seu semi-biógrafo oficial, dizendo assim: Nabucodonosor mexe comigo em tudo relativo à história pré-islâmica antiga. Nabucodonosor, ele disse, mexe comigo, ele tem tudo a ver comigo. E ele queria, esse homem, que foi capa da revista Time, ele queria dominar o mundo. E a revista Time disse assim: Saddam se deixou fotografar há não muito tempo numa réplica do carro de guerra de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que Saddam aparentemente reverencia como seu herói. Apesar de um ataque de loucura que é contada na Bíblia, no livro de Daniel, Nabucodonosor colocou seu nome na história ao destruir Jerusalém no ano 587 e levar seus habitantes cativos. Um desses cativos era exatamente Daniel. Esse, disse a revista Time, é um aviso muito sério. Agora quero mostrar para vocês a foto que a revista Time disse que que Saddam Hussein tirou ao lado do carro de guerra de Nabucodonosor. Olha ali, ó, a imagem de Nabucodonosor ali, e olha a imagem de Saddam Hussein. Ele tem as armas apontadas em direção a Israel. Notem isso aqui, essa foto é real, verdadeira, olha só. Essas são as ruínas de Babilônia, construídas por Nabucodonosor. E aqui, ó, desse lado, o que Saddam Hussein estava construindo antes do Iraque ser invadido. Nabucodonosor foi subvertido e o profeta Jeremias escreveu uma profecia de Deus dizendo que Babilônia seria destruída e nunca mais seria reconstruída. Saddam Hussein quer ir contra a profecia de Jeremias. Olha o que diz a profecia de Jeremias: Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite, não haverá mais quem nela habite. Assim será fundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Babilônia seria subvertida. Quem subiu ao poder no lugar de Babilônia? A Pérsia, a Medo-Pérsia, de 539 a 331, que representava exatamente os braços de prata. E Daniel disse: o peito e os braços de prata representam agora uma outra nação. Depois de ti se levantará, ele disse, um outro reino. E aconteceu assim de fato. Você conhece a história? O capítulo 5 do livro de Daniel relata a história de uma grande festa que o neto de Nabucodonosor estava dando. Era uma festa com muita bebedeira. As pessoas estavam embriagadas. O próprio neto de Nabucodonosor estava embriagado. Ele estava tomando vinho nas taças que eram parte dos utensílios do santuário dos judeus. Ele estava enchendo aquela taça sagrada com vinho e se embebedando. Ali estavam os oficiais de Belsazar. Estavam mais de 1000 oficiais, todos embriagados, com as suas esposas, com vestidos muito belos e ricos. Eles estavam lá se embebedando, e ele dizia: o meu Deus é o ouro, o meu Deus é o vinho. Era uma festa com muita orgia, com muita luxúria. E quando ele estava embriagado, Deus fez aparecer uma mão numa das paredes e fez uma inscrição. E essa inscrição dizia: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Téquel, pesado fosse na balança e achado em falta. E ele disse: Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
E Deus fez exatamente isso. Ele chamou o seu ungido, a Bíblia diz Ciro, e Ciro entrou na cidade inexpugnável de Babilônia através de uma artimanha muito, muito esperta e inteligente. O que Ciro fez? Ele desviou o curso do rio Eufrates, que passava por baixo dos muros de Babilônia. O rio passava ali, não tinha como entrar. Ele pegou e desviou o curso do rio, e o rio ficou seco, e ele entrou por ali. Foi uma jogada de mestre. Ele entrou lá dentro de Babilônia, enquanto todo mundo estava lá naquela bebedeira. Estava todo mundo festando, todo mundo embriagado. E de repente, Ciro chegou com as armas e subverteu. Você sabe que Deus chamou Ciro aproximadamente 150 anos antes de ele nascer. Ele disse no livro de Isaías, acompanhe comigo aqui na tela: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Deus chamou Ciro 150 anos antes dele nascer. Você está com dúvida? Você está com dúvida que o que eu estou falando é verdade? Pois muito bem, você pode ir a um museu antigo na Europa, e você vai encontrar o chamado cilindro de Ciro. Esse cilindro foi encontrado pelos britânicos lá no Oriente Médio, e eles conseguiram fazer a tradução das inscrições que estão aí nesse cilindro. E adivinhem qual é a história que está contando aí nesse cilindro? A história da tomada de Babilônia, como ele desviou o rio Eufrates, como ele entrou com as suas tropas por baixo dos muros, como ele encontrou os líderes, os 1000 líderes de Babilônia, todos bêbados, todos caídos de bêbados, e lá ele tomou o poder. Você acha que Deus brinca com a história? Você acha que Deus não sabe o que faz? Se você não quer ler a Bíblia, leia o cilindro de Ciro. Eu vou dizer para você, você vai precisar estudar 20 anos para entender o que está escrito aqui, tá ok? Por isso que eu acho que a Bíblia é mais fácil. Mas você acha que a Medo-Pérsia dominaria para sempre? Não, a Medo-Pérsia não dominaria para sempre, porque a Grécia subiu ao poder de 331 a 168 a.C., que a Grécia é representada pelo ventre e os quadris de bronze. Então, como é que a Bíblia é tão precisa? Você vê que mesmo no livro de Daniel, o nome das nações são citadas. No capítulo 8 do livro de Daniel diz ali: mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Um chifre grande representando um rei, o primeiro rei. Que rei da Grécia você lembra assim, quando você fala assim, um grande rei da Grécia? Quem é? Isso mesmo, Alexandre o Grande, um grande chifre, um grande rei. Alexandre dominou todo o mundo. A Grécia é falada tanto no livro de Daniel capítulo 2, como no Daniel capítulo 8. No capítulo 8 a Grécia é um bode peludo com um chifre enorme entre os olhos. É o mesmo reino. É a mesma história contada com um pouquinho mais de detalhes. Veja em Daniel 2,39 diz: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, esse reino surgirá. Em 331, os exércitos de Alexandre o Grande marcharam pela terra com seus capacetes de bronze, com seus peitorais de bronze, com seus elmos de bronze, com as suas espadas, com seus escudos de bronze. E eles dominaram toda a terra, subverteram a Medo-Pérsia. Então nós já temos aqui a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia contadas nessa história da estátua. Onde nós vamos parar? Nós estamos indo em direção aos pés da estátua. Onde nós vamos parar? Roma foi o próximo reino, que reinou desde 168 a.C. até 476 depois de Cristo, representado pelas pernas de ferro. Então disse Daniel: o quarto reino será forte como o ferro. Os romanos destituíram a Grécia do poder. Historiadores escrevem sobre como Roma era violenta. Por isso essa comparação com o ferro. Um historiador, Edward Gibbon, esse homem aqui, eu quero frisar bem para vocês, ele não é um cristão, ele não acredita na Bíblia, ok? Mas olha o que ele disse no livro O Declínio e Queda do Império Romano.
Ele disse assim: as imagens de ouro, prata ou bronze, chamou atenção para você de alguma coisa? Lembrou você alguma coisa? Ele não está falando da Bíblia, ele não está falando da Bíblia, ele não acredita na Bíblia, ele está dizendo assim: as imagens de ouro, prata ou bronze, que possam servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebradas pela monarquia do ferro de Roma. Olha só, ele não lê a Bíblia, mas ele concorda que Roma, representada pelas pernas de ferro, tomou o poder. Foi durante o reinado de Roma que nasceu Jesus da Virgem Maria. Foi durante o reinado de Roma que eles tiveram que fugir para o Egito, por causa da perseguição. Foi durante o reinado de Roma que um legislador romano julgou e condenou Jesus. Sim, o Império Romano era o mais vasto de todos, desde o mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, passando por toda a Europa e chegando quase até o fim do Golfo Pérsico. Foi o maior domínio de um governo mundial. Não teve nem comparação alguma. Você já tem aqui Babilônia, cabeça de ouro, Pérsia, o peito e os braços de prata, a Grécia, o ventre de bronze, Roma são as pernas de ferro. E agora nós vamos ver como Roma se dividiu e se transformou na Europa que nós conhecemos hoje. Afinal, ele disse: quanto ao que visse dos pés e dos artelhos em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse reino um reino dividido. Foi assim que ele viu os pés, uma mistura de ferro e barro, ou seja, algum reino forte e outro fraco. E olha, Daniel não errou, porque a profecia é bíblica. Os bárbaros invadiram Roma e dominaram toda Roma. E eles se espalharam pela Europa. Os suevos em Portugal, os visigodos na Espanha, os vândalos no norte da África, os burgundos aí na Áustria. Você vê os érulos aí na Itália, os francos aí em França, os anglo-saxões, Inglaterra, os alamanos na Alemanha. Esses povos bárbaros dominaram toda a Europa. Numa antiga conferência bíblica como essa, que estava acontecendo lá na Europa, uma pessoa no auditório se levantou e disse assim: como é que você pode ter tanta certeza que a Bíblia fala a verdade? Aí o orador disse assim: você está pisando na prova bíblica. E ele ergueu os pés assim: como assim estou pisando na prova? Você não está pisando na Europa? Nós não estamos na Europa, você está pisando na Europa? Pois a Europa de hoje é a prova bíblica de que a profecia é verdadeira. Porque a Europa foi dividida do jeito que a profecia de Daniel falou. Ele disse em Daniel 2:43, acompanha comigo aqui na tela: misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles vão se misturar. Agora eu quero levar vocês para uma viagem muito curiosa. Vamos até a Dinamarca. Vamos até um castelo muito importante na Dinamarca, o castelo de Frederiksborg, lá na Dinamarca. Vamos entrar nesse castelo. E logo no saguão de entrada desse fabuloso castelo, nós temos essa imagem aqui. Adivinha o que é isso? Isso é exatamente as histórias dos reinos da Europa, contados a partir dos casamentos. É a árvore genealógica de todos os príncipes, princesas e reis de toda a Europa. Do jeito que a profecia de Daniel falou, misturar-se-ão mediante casamento. Vamos tomar por exemplo aqui esse poderoso Napoleão. Ele separou-se da sua esposa Josefina e ele resolveu casar com a princesa da Áustria para fortalecer esse reino. E o que aconteceu? Ele conseguiu unir toda a Europa? Não conseguiu. Misturar-se-ão mediante casamento, disse ele, mas não se ligarão um ao outro. Todos os grandes poderosos da Europa tentaram reunificar a Europa. Carlos V tentou isso e não conseguiu. Carlos Magno também tentou. Napoleão também tentou. Ele não conseguiu. A Europa teria que ficar dividida para que a profecia fosse validada. E assim nós vemos a profecia hoje ainda. Tome por exemplo Napoleão.
Napoleão disse: haverá uma só Europa, haverá uma só moeda, haverá uma só língua, haverá um só governo em toda a Europa. Eu vou fazer isso. E quando ele foi derrotado na batalha de Waterloo, ele, caído, disse: Deus Todo-Poderoso, isso é demais para mim. Quem segurou Napoleão? Foi o revés de Waterloo? Não. Quem foi? Foi uma profecia, uma antiga profecia bíblica. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o barro não pode se misturar com o ferro. Nas conferências de história moderna, na palestra 3, foi dito: qual foi o principal adversário desse tremendo poder, falando de Napoleão? Por que ele foi detido, resistido e derrubado? Por ninguém e nada, senão a direta e manifesta interposição de Deus. Foi Deus que parou Napoleão. A Europa ficou dividida desde 476 até os dias de hoje. Os pés de ferro e de barro. Todos esses grandes líderes tentaram. Carlos Magno, Carlos V, os grandes líderes alemães, o próprio Hitler, Stalin tentou também reunificar. Tome, por exemplo, Hitler, com as suas inflamadas palestras, com seu poderio nas suas grandes reuniões que ele fazia com as pessoas, com os líderes dele, nos seus sermões. Ele disse: eu vou unificar a Europa. Ele disse: um povo, um império e um líder. É lógico, o líder queria ser ele. Eu vou ser esse líder. E ele conseguiu? Nós sabemos que não. Quando os soldados aliados marcharam sobre a Europa, eles garantiram que os pés da estátua ficariam como Deus disse que ficaria. Veja como é que isso funciona. Aqui nós temos 10 dedos, os 10 reinos que simbolizam os principais reinos da Europa. E agora vamos para Apocalipse, vamos usar a chave. Em Apocalipse capítulo 17, 12 a 14 diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino. No tempo de João, não receberam o reino. Qual era o reino que existia no tempo de João? Roma. Mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, um pequeno período de tempo. Tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Um pouquinho de tempo eles vão ter autoridade. Hoje nós ouvimos falar da poderosa União Europeia. Você sabe o que significa essas estrelas da bandeira da União Europeia? Muitas vozes, um povo. Muitos idiomas, um povo só. E o que está acontecendo com a União Europeia? O que está acontecendo com a União Europeia? Ela está quebrando. Nós ouvimos falar muito sobre o Brexit, não ouvimos falar? Que agora a Inglaterra quer sair. Já tem outros países que estão ensaiando a saída também. A Europa continua dividida. Eles querem fortalecer uma economia, querem fortalecer com uma moeda única. Um povo, muitas línguas, mas não, a profecia não deixa. Em Apocalipse 17, 12 a 14, pelejarão esses reis aí, esses reis europeus, pelejarão contra o Cordeiro. E o que acontecerá? O Cordeiro os vencerá, pois que Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, vocês, os eleitos e fiéis que se acham com Ele. Daniel contou essa história para o rei, decifrou todo o mistério, e agora o rei saberia o que ia acontecer até os nossos dias, falando da volta de Cristo. E ele disse, terminando a explicação: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Ele estava falando do reino de Cristo. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, um reino que não passará. Ele vai esmiuçar e consumir todos os reinos, mas Ele mesmo subsistirá para sempre. Esse é o reino de Cristo. Jesus está voltando. Essa pedra que foi cortada sem mãos é o reino de Cristo. É a pedra que está vindo do céu, a pedra angular que é o próprio Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo
11, versículo 15 diz: o sétimo anjo trocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos, nunca vai acabar o seu reinado, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, não passará. A vontade de Deus, dita nas profecias, vai se cumprir. Jesus não vai ter um reino que vai passar. Os reinos do mundo passam. Babilônia tomou o poder, ficou poderosa e depois caiu. O reino de Cristo nunca vai passar. Subiu a Medopérsia, ficou poderosa, dominou o mundo, mas um dia caiu. O reino de Cristo não vai cair. Subiu então a Grécia, tomou todo mundo, Alexandre o Grande, dominou todos os reinos, ficou poderoso e depois caiu. O reino de Cristo não vai passar, vai ficar pelos séculos dos séculos. Roma subiu poderosa, destruindo, quebrando, ferro. Teve o seu poder, quase 500 anos de Império Romano, mas também caiu. O reino de Cristo durará para sempre, pelos séculos dos séculos. Agora, nós estamos vivendo no último período da história, no último limiar da história. Nós veremos Jesus voltar, nós vamos ver Jesus voltar. Agora, nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Quem dominará o reino do nosso coração? Quem vai ser o Senhor da nossa vida? Quem vai dominar para sempre o nosso coração? Você tem que fazer uma escolha hoje. Não deixe para fazer essa escolha amanhã. Não deixe ser dominado pelas coisas desse mundo que vai passar. O reino de Cristo durará pelos séculos dos séculos. Jesus quer você nesse reino. Jesus quer ser o seu rei para você viver por toda a eternidade. Escolha hoje onde será o seu lar. O céu é muito belo, a vida aqui também. Vou ter que escolher viver aqui ou no além. Quero estar lá no céu. Este é meu lar. Não sonho em vão com esse lindo e belo lar. Certeza tenho aqui, então não é o meu lugar. Quero estar lá no céu. Este é meu lar. A Deus contente servirei, enquanto aqui viver. No céu o louvarei. E quando os meus olhos a morte vier fechar, esperarei Jesus voltar e não mais sofrerei, pois subirei para o céu. O dia virá. A Deus contente servirei, enquanto aqui viver. No céu o louvarei.
E quando os meus olhos a morte vier fechar, esperarei Jesus voltar e não mais sofrerei, pois subirei para o céu. O dia virá, o dia virá. Esse dia logo virá. Eu quero orar agora a Deus, dizendo a Ele que você quer habitar nesse reino. Então, não me faça dizer uma coisa que não é verdade. Quero dizer a Deus hoje que você fará parte desse reino que durará para sempre. Posso dizer isso a Deus agora? Ore junto comigo. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela segura palavra profética. Te louvamos porque lá no passado o Senhor nos avisou de tudo que aconteceria hoje e para sempre. Te agradecemos pela segura palavra dos profetas que coloca em nosso coração a esperança de que, embora vivamos num mundo caótico, difícil, cheio de problemas, de dificuldades, de lutas, de dor, morte, isso não é o fim. A morte não tem a palavra final, a doença não tem a palavra final, a dificuldade financeira não tem a palavra final, o desespero, a solidão não tem a palavra final, porque o reino de Cristo durará para sempre. E Ele virá para enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, para tirar toda a mágoa do nosso coração, o sofrimento. Nós queremos pertencer ao Teu reino. Essas pessoas me deram autorização, Senhor, para dizer que aceitam o Teu reinado sobre elas, que querem fazer parte desse Teu reino eterno. Por favor, Senhor Deus, escreve o nome delas em Teu reino, coloca sobre elas a Tua mão, e embora passem por alguma dificuldade, alguns deles vão sair desse lugar, dessa igreja, vão para suas casas e vão enfrentar uma realidade muito dura, difícil, cruel muitas vezes. Alguns deles vão ter problemas com os cônjuges quando voltarem para casa, alguns deles vão sair daqui e vão para o hospital cuidar de alguém. Alguns deles estão aqui, passando por um problema emocional muito grande, Senhor Deus. Eles querem pertencer ao Teu reino, onde nada disso vai acontecer, Senhor. Pai, ao sairmos desse lugar, permite que essa esperança continue abastecendo o nosso coração e a nossa fé. Que vivamos um dia de vitórias amanhã, e que novamente, ao nos encontrarmos aqui para abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale aos nossos corações. Dá-nos o Teu perdão, cobre-nos com a Tua graça, protege-nos ao voltarmos para casa. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.